Fala pessoal, professor Felipe aqui. E nessa aula então nós vamos corrigir a atividade número 5. Essa atividade ela é bem parecida com a anterior, sobre estrutura de decisão, porém a gente acrescentou aqui algumas coisinhas a mais, tá? Lembrando que o enunciado do nosso exercício ele é de muita importância. Você precisa ler e compreender, tá? Para depois sair executando. Então, se você tem alguma dificuldade quanto a isso, eu recomendo que você leia o enunciado e vá anotando ali os principais, o que você tem que fazer para ficar claro e você não ter nenhuma dúvida, tá? Então, a primeira coisa que o programa está solicitando aqui é o nome de um aluno e também 4 notas, tá? Depois que eu solicitar isso, o nome do aluno e as 4 notas, o programa vai calcular a média alcançada pelo aluno. E o que é a média? A média é a soma de todas essas notas que vão ser informadas, dividido pela quantidade de notas que foi informada. Então, se ele informou 4 notas, eu somo as 4 notas e divido por essas 4. Aí eu vou ter a média, tá? Vamos dividir isso aqui em partes, então, esse nosso exercício, para que fique mais fácil a compreensão. Então, vou lá, começar pedindo o nome. Então, vou declarar a minha variável nome, vai ser igual a input, e aí eu vou solicitar o nome, informe seu nome. Perceba que quando eu trabalho com input, o que retorna daqui é uma string, né? E aqui no Python a gente tem str. Então eu não preciso, não há necessidade de eu converter isso aqui para string, né? Colocar desta forma aqui, ó. Não tem necessidade, porque o que já vai retornar daqui é string, ok? Então, já tenho aqui o nome, vai informar o nome e vou armazenar na variável nome. Agora eu preciso da nota 1, tá? Agora sim, a nota não pode vir em texto, ela precisa vir em float, né? Porque a nota pode ser quebrada. Então, eu vou converter o que for digitado para float e aqui dentro, então, eu coloco o input informe a primeira nota. Ok? Vamos para a segunda. Vai ser a mesma coisa, só que eu preciso armazenar numa variável com nome diferente. Tá? Float input informe a segunda nota. Então, o que eu estou fazendo aqui são as entradas que o meu algoritmo necessita para que eu possa executar o processamento e então mostrar a saída. Então, float, opa, esqueci aqui, input informe a terceira nota. E por fim, então, a nossa quarta nota, N4 é igual a float input informe a quarta nota. Então já tenho aqui as minhas entradas, né? Evidentemente que se eu rodar meu programa agora, eu vou informar o nome, as notas e não vai acontecer nada, tá? Mas o que ele pede aqui, ó? O programa deve calcular a média alcançada pelo aluno, tá? Então, para alcançar a média, já vou declarar uma variável chamada média, que vai receber a soma de N1, N2, N3, N4, N1 representando então a primeira nota, N2 a segunda, N3 a terceira e N4 a quarta. Então eu vou fazer média é igual. Eu vou colocar entre parênteses porque eu preciso primeiro fazer a adição, né, somar as notas para depois fazer a divisão por 4. Então N1 vou somar com N2 mais N3 mais N4, ok? Procure sempre colocar um espaço aqui, ó, entre o operador, entre a variável e o operador.
aqui também um espaço, ele vai somar então primeiro para depois dividir por 4. Aqui eu já tenho a média. Então antes de prosseguir com o meu algoritmo, eu já vou testar, eu vou ver se ele está exibindo o nome e a média, se ele já está fazendo a média corretamente. Então eu vou colocar print, que é o nosso comando de saída, vou colocar a variável nome, vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui para imprimir a média que nós calculamos. Então, média. Eu vou testar essa parte aqui para ver se eu não estou tendo nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui para executar. Informe o seu nome, Felipe. Informe a primeira nota, 10. A segunda foi 8, 6 e 5. Tá? Então, ele mostrou que a minha média, já mostrou o nome e mostrou a média. 10 mais 8, 18. Mais 6, 24. Mais 5, 29. 29 dividido por 4, então deu 7,25, ok? Beleza? Tá certinho, já tá calculando. Agora então vou para minha estrutura de decisão, onde eu vou utilizar o if, o elif, o else, né? Porque ele tem aqui, ó, calculou a média, o nome do aluno, o programa deve apresentar o nome do aluno com a mensagem aprovada se a média for maior ou igual a 7, com a respectiva média alcançada. E aí tem as condições. Se for menor que 7, é para mostrar que esse aluno, então, ele foi reprovado. Porém, se ele tirou 10, então ele foi aprovado com distinção, ou seja, ele se destacou. Tá? E aqui tem a saída de como tem que ficar. Então, Felipe, né, no caso um exemplo, você foi aprovada com a média tal. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer uma pergunta, então vou utilizar o if. If, vou passar uma condição. Qual é a minha condição? Se a minha média for maior ou igual a 7, né, tá aqui, ó, for maior ou igual a 7, então aqui, operador maior igual, tá? Maior ou igual a 7, eu vou colocar aqui, ó, print o nome, tá? Vou concatenar então com a mensagem você foi aprovado com a média, e aqui então vou colocar uma vírgula e mostrar a minha média, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado para a gente conseguir resolver sem muita dor de cabeça. Então, ó, se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Menor que 7, reprovado. Até aí tudo ok. Mas se a média for igual a 10, então eu vou ter que colocar aprovado com distinção. Já note aqui comigo o que vai acontecer se eu deixar desse jeito, ó. Quando chega, caso seja tudo 10 aqui, informadas 4 notas, né, aqui inclusive, aí a média vai ser 10, certo? Vai ser 40, 40 dividido por 4 dá 10. Então, quando chegar aqui na linha 18, ele vai perguntar assim, ó, se média tá valendo 10, maior ou igual a 7. 10 é maior ou igual a 7? Sim. Então, ele já entra dentro desse primeiro if, né? Porque se você colocar aqui, ó, if, elif, depois, e fizer a outra condição, média igual a 10, tá? Então, como na primeira condição, nesse primeiro if, isso aqui já retorna verdadeiro, ele já vai entrar aqui na linha 19 e não na linha 20. Então, a primeira condição que eu vou fazer é justamente essa aqui. Eu vou perguntar se a média é igual a 10. Se for igual a 10, então eu vou falar que ele for... Aí ele já vai entrar aqui e não vai continuar nos meus blocos, tá? E aqui, então, no elif, eu vou colocar se a média é maior ou igual a 7, tá? Média maior igual a 7. Então, agora, quando ele entrar no meu if, se for 8, por exemplo, se a média valer 8, ele vai... 8 é igual a 10? Não, então ele vem pro elif, tá? Diferente do que estava acontecendo antes. Então aqui, ó, se for igual a 10, a gente tem que mostrar que foi aprovado com distinção.
tá? E a média, e aí eu mostro a média dele. Se for maior ou igual a 7, eu vou colocar print e vou mostrar o nome, tá? E vou colocar você foi aprovado. Sua média é... E aqui eu estou concatenando com a minha média. Então, se não entrar nesse bloco, ele vai entrar nesse. Agora pensa comigo. Se não for igual a 10, se não for maior ou igual a 7, então vai ter que ser menor, né? Porque se não é maior ou igual a 7, agora só retorna o menor. Então, eu não preciso de uma condição para isso. Basta eu colocar o else, porque se não entrar aqui e não entrar aqui, só pode cair aqui no meu else, onde ele foi reprovado. Então, print nome, eu vou concatenar aqui, você foi reprovado com a média. E agora então eu vou passar aqui a minha variável média, tá? Vou colocar aqui um espaço só para não mostrar tudo junto. E aqui então não preciso desse print final, tá? Então já fiz a minha estrutura de decisão. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos executar. Vamos informar o nome, Felipe. Então vou colocar a primeira nota 8, a segunda 9, 6 e 7. Já sei que não vai ser 10. A média também não foi tão ruim assim. Vamos ver o que aconteceu. Felipe, você foi aprovado. Sua média é 7,5. Então tá ok, ó. Não foi 10, foi 7,5. Ele entrou aqui dentro do Elif. Vamos novamente? Vamos informar notas ruins agora. 3, depois ele tirou um 5, depois tirou 2. Agora... Opa, ali no meu nome eu acabei informando uma nota. Foi mal aí, pessoal. Então 5, né? O aluno 5, você foi aprovado com... Foi reprovado com a média 2,75, tá? Então só falta agora a gente testar com 10. Vamos lá. Testar com 10. Felipe, 10, 10, 10, 10. Felipe, você foi aprovado com distinção e a média é 10. Então tá aqui o nosso algoritmo, tá? Que faz a média, calcula a média entre 4 notas e mostra aí uma mensagem dependendo da condição, dependendo da média do aluno, tá? Espero que você tenha conseguido fazer, tenha entendido e eu te vejo então na nossa próxima aula.